Bem-vindos. Já sei que vocês estão começando a aparecer, eu também estou aparecendo. Hoje nós vamos começar com o nosso querido Geraldinho Lemos. Sejam bem-vindos. Geraldo. Geraldo, então, tá? Estou te chamando. Sejam bem-vindos. Vão chegando. Geraldo também está chegando. Já enviei lá o convite para ele. Já chegou, olá, né, Geraldo? Olá, Tudo Renato. bom? Como vai? Tudo Como você bem? vai, querido? Graças a Deus, tudo bom. Tudo bem aqui. Vamos navegando, né, companheiro? Que a gente navega, Exato. né? Apesar do pessoal dizer, estamos todos no mesmo barco. Eu digo, olha, que não tá... tem gente que está em navio em alto mar, tem gente que está em navio classe A, tem gente que está em barco, jangada. A gente vai na luta, né, meu amigo? Assim, o problema maior que eu acho, em relação, eu fico muito pouco à vontade de falar, digamos, da minha classe, porque fica parecendo que eu estou querendo resolver uma da minha Sim. classe. Não é? E não é isso, eu olho como um todo e tal. Mas, assim, o grande problema é que você precisa de gente que gosta de cultura, né? Que prioriza a cultura. E aí, assim, a nossa classe foi a primeira porta que se fechou e, com certeza, é a última porta que vai se abrir. E aí você não tem leis específicas, né, para proteção dessa categoria. E, às vezes, quando tem alguma coisa, é tão burocrático, é tão burocraticamente longo que você não chega lá nunca. Mas vamos lá, meu amigo. Estamos aqui para passar. Boa noite. Você está bom? Você está falando comigo da Eu onde? estou agora em Brumadinho, onde eu resido, Minas Gerais. Eu estou te ouvindo um pouco mal. Acho que você está falando um pouco baixo ou sou eu que estou... Eu resido em Brumadinho, Minas Gerais. Uhum. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Entendi. E você está nessa cidade nesse momento? Eu estou, é um bairro distante. Nesse momento você está nessa cidade onde você... É um bairro distante do centro. Ok. Ok. Eu vou falando com você, Geraldinho, e colocando aqui, só para facilitar o meu lado aqui também. E... Agora melhorou. Eu estava te ouvindo mal também. Vou colocar aqui então. É que esse horário também é um horário que muita gente está falando, né? Mas só que assim, quando começou toda essa pandemia, eu tinha chegado, Geraldinho, de fora do Brasil, que eu vou gravar um filme em Portugal, na Europa, especificamente. E eu já sabia como a situação estava. Então eu saí muito na frente, no sentido de começar a fazer lives ou começar a fazer gravações online, filmes e documentários e apresentações online, logo muito rápido, foi muito rápido. E então com isso eu acabei mantendo esse horário fixo, entendeu? Por exemplo, o nosso tema de hoje é um tema que a gente escolheu, né, de falar sobre o preconceito, né? Eu vejo tanta coisa à minha volta, mas assim, vou falar uma coisa e depois eu passo para você. Tudo vem da formação, né, Geraldinho? Na sala da minha casa, digamos que você estivesse lá dentro no quarto e de repente você começasse a ouvir um barulho de gente conversando. Imagina muita gente conversando. Digamos que você entrou pelo fundo da casa e não sabia. E aí você vem andando pelo corredor. Na medida que você chegava na sala, você abria um leque. Era uma multidão na sala. Gente sentada no chão, no sofá, no banco, no bar, gente sentada na varanda, enfim, espalhadas. Gente, grandes intelectuais, poetas, mendigos, prostitutas, gente de rua, transexual, homossexual, pobre, miserável, rico, todos sentados na mesma sala. Imagina eu, pequeno, eu via, por exemplo, minha mãe passar, digamos que ela falasse com um grande intelectual. Boa noite, está tudo sob controle, algo que eu posso fazer para você e tal. A mesma coisa ela falava, por exemplo, para a prostituta.
a mesma coisa, ela tinha o mesmo carinho, a mesma atenção, tudo era dirigido para todas as pessoas que estavam à volta individualmente. Entendeu? Então, eu aprendi assim. Então, assim, eu sou zero de certa preconceito, forma, né? eu aprendi isso com Chico Xavier, porque ele era exatamente assim, não é? Ele atendia e recebia as pessoas do mais pobre ao mais rico, do mais famoso ao mais obscuro, com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Não é? Tratava todos de forma igual, no sentido do respeito. Deu uma travada em você aí, viu, Geraldinho? Sim. O som, como é que vocês não estão me ouvindo? Deu uma travada. Vamos lá. Bom, então a sua internet travou aí. Eu vou sair e volto. Mas vamos lá, vamos esperar ver se ela deu uma travada, bem boa. Agora está voltando. Mas continua travando a tua imagem. Eu vou chamar você, vou chamar ele de volta, gente, tá? Vocês continuem aí, que eu vou chamar Geraldinho de volta, porque deu uma travada. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai chamando as pessoas de volta. Eu vou chamar ele de volta aqui. Ó. Estou chamando. Mas continuem aí, que Geraldo vai voltar. Né? Hoje é segunda-feira, é o nosso encontro de Você Comigo ao Vivo. Hoje com Geraldinho Lemos, grande amigo do Chico Xavier, sempre muito pronto a falar de espiritualidade, que é super importante. E agora, melhorou aí, Geraldinho? Você entrou, Geraldinho, mas você continua travando. Pode isso? Melhorou? Agora dá uma melhorada. Melhorou. Você estava falando que, em cima do que eu falei, você começou a falar e travou. Eu estava dizendo que eu aprendi, como você estava dando exemplo de sua mãe, eu aprendi isso com o Chico Xavier, não é? Porque ele tratava as pessoas de uma forma muito respeitosa, independentemente da origem, da etnia, da posição social, da fama, não é? Isso para o Chico Xavier não tinha importância alguma. O mesmo respeito e a mesma consideração ele tinha para com todos que o procuravam, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Então, aí a gente aprendeu o que é não ter preconceito, não é? Porque ele abraçava todos com a mesma dignidade. Uhum. Você acha que o preconceito, independente do nosso ponto de vista, que a gente tem um ponto de vista espírita, a gente sabe que cada um de nós é uma bagagem, cada um de nós tem uma história para contar, mas você acha que os pais, que são os primeiros que veem, digamos, certos comportamentos aparecerem ali e não fazem absolutamente nada, e eu queria te dar um exemplo disso. Eu tenho um casal de amigos, eles têm só um filho, o filho com 16 anos, e na época tinha 16 anos. E, enfim, namoravam em casa e tal, babá. Um dia essa namorada sai do quarto, eu estava na casa. Ela sai do quarto chorando. E aí o pai perguntou, a mãe perguntou o que tinha acontecido, ela então fez uma série de reclamações da maneira como ele tinha tratado ela, que ele, enfim, contou algo que tinha procedência da deselegância dele, ele tinha sido grosso com ela, blá, 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 blá. E aí, o pai não fez nada, do tipo, meu filho é homem, é macho, tá aí, entendeu? Botou a mulher no lugar dele. A mãe ficou sem saber que lado colocar. Bom, vamos pular 10, 12 anos à frente, 26 anos, 28. Esse rapaz um dia foi preso, numa circunstância muito ruim. Foi agrediu, fez coisas horrorosas com a companheira dele. Bom, aquilo deu cadeia, deu confusão, família, jornais, todo mundo na porta e tal, babá. E eu sou muito amigo dos pais. E aí eles vieram falar comigo da vergonha que eles estavam passando com aquela exposição toda. E eu disse, eu quero voltar 10 anos atrás, quando eu estava na casa de vocês, quando ele tomou as mesmas atitudes,
e que eu disse para vocês, vocês têm que tomar uma atitude, vocês têm que fazer algo. Você, como mulher, tem que defender ela também é mulher. Você tem que fazer alguma coisa. E vocês simplesmente disseram, não, é coisa de jovem, isso passa. Não passou, deu o que deu. Então você acha, por exemplo, que nesse ponto os pais poderiam ser mais firmes na hora que aparece isso? Eu acho que os filhos, de uma forma geral, aprendem toda forma de preconceito com os pais. Não é? Toda forma de atitude. Porque a grande verdade é o seguinte, os pais, tanto o pai quanto a mãe, são modelos para os filhos, desde quando nós nascemos. Não é? Então, nós acostumamos ver os exemplos que eles dão, não o que eles falam, mas o exemplo do que eles fazem nas atitudes, né, nas desconsiderações, nos comentários infelizes. E, querendo ou não, nós incorporamos isso dentro de nós. Não é? É claro que todos nós somos imperfeitos, nossos pais são imperfeitos, mas pessoas esclarecidas, porque o que é o preconceito? A própria palavra já diz, é um conceito antecipado, sem conhecimento, sem estudo, sem reflexão. A partir do momento que nós conhecemos alguma coisa e que a gente procura conhecer a verdade, por exemplo, o nosso nível de reflexão aumenta. E, consequentemente, a nossa responsabilidade. E se somos pais, nós temos que estar vigilantes com os filhos, porque senão nós passaremos para eles os nossos próprios preconceitos. Porque eu via isso, por exemplo, pela meus pais. Por exemplo, se você tomasse uma atitude na rua, essa coisa de garoto, né? Você é criança, enfim, que você desse um risinho de banda, se passasse uma pessoa diferente, você fizesse uma coisa tipo uma risadinha, você pode ter certeza que minha mãe olhava, mamãe nunca, ninguém encostou a mão em ninguém na minha casa. Minha mãe olhava, pegava você pelo braço e dizia, por gentileza, chamava a pessoa. E a pessoa, claro, se virava e disse, não, por favor, se aproxime, meu filho está querendo pedir desculpas a você. Minha filha está querendo pedir a você o perdão. E às vezes a pessoa nem tinha notado o que aquela gracinha de mau gosto que alguém pudesse ter feito. Eu preciso deixar claro que eu nunca a fiz, mas poderia ter feito. Mas você pode ter certeza que ela pegava pelo braço e ela fazia a pessoa, o filho mais novo, ela fazia você pedir desculpas. Olha, eu quero te pedir desculpa. E a pessoa, às vezes, ficava parada pensando, essa criança está me pedindo desculpa por quê? Porque às vezes a pessoa não tinha enxergado o que tinha acontecido. E ela dizia, ele sabe por que ele está pedindo desculpas ao senhor ou à senhora, e eu pediria à senhora, por gentileza, que o perdoasse. Entendeu? Então era muito raro alguém repetir uma atitude dessa, uma seguinte possibilidade. Porque como diante de uma vergonha dessa, ninguém vai querer repetir, né, Geraldo de Rio? Esse é um constrangimento educativo, né, Renato? Eu acho que se todos os pais fizessem isso, não é esse constrangimento educativo, a gente aprenderia mais facilmente lidar com as diferenças. Eu acho que o que a gente precisa é trabalhar dentro da gente esse amor incondicional, né? Por exemplo, assim, eu não olho o outro sempre com diferenças, eu olho o outro porque eu olho o outro. Eu olho a pessoa, eu não olho a casca da pessoa, eu não olho a roupa que ela veste, eu não olho a vestimenta dela, eu olho a pessoa, né? Eu quero saber quem é aquela pessoa. Me agrada conhecer aquela pessoa, o caráter dela. Eu acho que o ser humano é uma coisa infinita de bacana, de aprendizado, né? Eu às vezes comento aqui nas minhas lives que, né, no meio dessas diferenças, quando alguém apresenta algo muito acentuado, que as pessoas, no geral, dizem assim, mau caráter, ela não presta, olha o que ela faz. E eu digo assim, que Deus a abençoe, que Deus a ilumine, que Deus a ampare, que os bons espíritos ajudem ela, porque ela está me ensinando como eu não devo ser. Ela me ensina o que eu não devo fazer. Ela me mostra com as atitudes dela como eu não devo me comportar.
Então, que os bons espíritos a abençoem por essa aula que ela está me dando. E as pessoas normalmente destroem esses mestres que nos ensinam o tempo todo como não ser, como não fazer, como não se comportar. E eu acho assim, você acha que o preconceito velado, aquele que vem sempre calçado numa explicação, olha, queria que você compreendesse, é que, na verdade, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, mas aí tem um mais com um monte de reticência, aí Deus saberá o que vem depois. O próprio mas já é revelador, né? Porque já é uma colocação de exclusão, não é? É como se a pessoa dissesse assim, ó, eu não tenho preconceito, mas neste caso eu tenho sim. Então, é um mas muito negativo. E a gente precisa aprender. Mas você, assim, por exemplo, por exemplo, na tua roda de amigos, assim, então, você não sabe, mas o público normalmente que me acompanha sabe que eu tenho alguns filhos adotados. Os 2 primeiros são um casal, negros. E eu tive que aprender coisas que eu não tinha convivido muito com elas até aquele momento. Eu sabia que existia, eu sabia alguma coisa, mas eu não convivia. E é engraçado, eu não sei se por intuição, por ajuda espiritual, por todas elas juntas, eu dei a eles tanto material, tanto argumento, tanta condição de defesa, sabe, de empoderamento, de autoconhecimento, de respeito à sua própria pele, que eu não tenho nada para te contar. Nada. Passaram por nada, nunca tive problema com nada, nunca tive que sair de casa por nada, porque era incrível como eles sabiam se posicionar, como eles sabiam se colocar. E eu fui na minha intuição ajudando eles, dizendo, ó, por aqui não e tal. E eu sempre dizia, como última chance, você tem uma carta na manga que você tira e lá estou eu. Estou na frente e digo, agora não conversa mais com eles, só vai tratar comigo. Mas não foi necessário, Geraldinho, porque assim, eu acho que eu fui tão claro para eles, eu fui tão transparente o tempo todo, e aí cada um vinha também com a sua bagagem. Por exemplo, o Tiago, ele tinha uma coisa que ele tem até hoje, por exemplo. O Tiago fala até com o poste. Ele cumprimenta todo mundo no meio da rua, no corredor, na escada. Ele sai cumprimentando o poste, as árvores, os pássaros. Então, todo mundo, na verdade, nem pergunta mais por mim, pergunta o Tiago, como é que está? Onde está o Tiago? Não vem aí hoje? Porque ele é um poço de empatia, e isso ele conquistou, mas eu acho que talvez intuitivamente eu fui dando a eles material para que eles pudessem se posicionar e se posicionaram. Mas você não acha, por exemplo, que essa coisa quando a pessoa não se posiciona, entendeu? E se coloca, coloca. Eu posso não aceitar você como você é. Ok, mas você tem direito de se posicionar. Eu acho que assim, é mais estranho quando a pessoa esconde tudo isso, entendeu? E descobre. Quando você descobre, entendeu? Eu acho que a pandemia, por exemplo, tem sido de grande utilidade nesse sentido. Porque assim, aquela pele de cordeiro está caindo do rosto de todo mundo e atrás você está descobrindo que tinha uma fera terrível. Então acho que talvez isso seja uma oportunidade de você poder enxergar quem é quem, não? Na sua primeira colocação aí da relação sua com seus filhos, eu acho que você definiu muito bem. Esse combate ao preconceito passa pela educação verdadeira do lar, pela valorização da criatura. Porque eu acho o seguinte, eu acho que nas famílias, todas as famílias têm problemas, né? Os pais têm problemas entre si, os pais também têm problemas e preferências em relação aos filhos. Se a família é numerosa, tem sempre um filho que é mais preferido, vamos dizer assim, e outro que é mais deixado de lado. Isso vai criando uma série de preconceitos, de colocações infelizes, também vai gerando problemas de autoestima,
na pessoa, não é? Aquela que é preterida, por exemplo, pelos pais, ela vai se sentindo diminuída perante os próprios irmãos e gera uma série de conflitos, de ciúmes, de invejas e tal. Então, o pai e a mãe que estão atentos para essa questão de absolutamente não fazer diferença entre os filhos, não é? De não ter preferências, de valorizar cada ser que está ali como seu filho ou seu rebento, dentro daquilo que ele pode oferecer de melhor. Então, eu acho que é por aí. É o que você fez com Tiago, né, o nome dele, e deixou que o menino se extravasasse, né, na sua forma de ser, de falar, de se comunicar. Isso é muito importante, porque a partir daí a criança vai se valorizando, vai tendo autoestima, autoamor, não é? Porque nós não podemos amar ao outro se nós não amamos a nós mesmos. O próprio Jesus nos ensinou isso, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa questão da valorização do indivíduo dentro do lar, eu acho primordial, porque esse empoderamento da pessoa humana com as suas próprias potencialidades, sabendo que numa família nós vamos ter pessoas diferentes, né? Filhos absolutamente diferentes, filhos e filhas, mas se você valoriza cada um deles dentro do seu potencial, eles vão se sentir mais felizes, mais confiantes em si mesmos. Eu acho que a autoconfiança é primordial, e daí não vão desenvolver nenhuma condição de disputa, de ciúme, de inveja, que acaba gerando conflitos mais sérios, não é? E dentre os conflitos mais sérios, a questão dos preconceitos, da violência, por exemplo, não é? E que pode descambar aí para vícios e crimes que vão gerar consequências nefastas para a vida da própria criatura. Mas você não acha que às vezes nós nos acovardamos, tipo, por exemplo, a pessoa, todos nós começamos a mostrar, como os nossos amigos, os antigos diziam, começou a botar a unhazinha para fora, né? Chega uma hora que você começa a mostrar para que veio, por que veio. Porque há um período... A adolescência é assim, não é? Chega uma hora que começa a aparecer. Você começa a mostrar quem é você. Por exemplo, aquela história que eu te contei lá atrás. O menino com 15 anos de idade, ele mostrou para que veio. A plenitude apareceu lá aos 25, 27 anos, que poderia ter sido cerceada lá aos 15 anos, quando ele mostrou para que veio. Concordo. Olha, eu sou esse cara aqui. Eu sou machista mesmo, namorada minha não olha para o lado, se ela fizer uma gracinha eu vou dar uns tabefes nela. Mostrou. O pai achou aquilo fantástico, afinal de contas ele tinha um homem macho dentro de casa, não é verdade? Aí depois ele teve que buscá-lo na delegacia, e custou muito dinheiro tudo isso, porque foi indenização para tudo quanto é lado, a gravidade foi muito alta, enfim. E você não acha também que às vezes nós, em algumas circunstâncias, sem que você precise fazer um alarde disso, né? Você chama em silêncio a pessoa em particular para conversar, que às vezes também nós vemos isso e nos acovardamos. Não chamamos a pessoa num canto para falar com ela, ó. Eu acho que existe uma questão aí, que é a questão do comodismo. Né? Em família, às vezes, você opta pelo comodismo para não criar conflito, para não se aborrecer. Quando isso, na realidade, pode gerar um problema muito mais grave depois. Então, eu acho que é papel, sim, dos pais, dos avós, dos tios, corrigir a criança ou o adolescente na hora que ele comete um deslize. Porque, caso contrário,
ele vai achar que está tudo certo, que ele pode cometer o deslize que ele quiser, não é? Ele pode desconsiderar o outro, ele pode agir humilhando o outro, e que ele está vendo que o pai, que o avô, que a avó, que a mãe não interferiu, não chamou atenção, então aquilo se torna o normal, não é? Se torna uma atitude que pode ser considerada por ele como aceitável, quando, na realidade, quando ele vai ter contato com a sociedade fora do lar, fora da família, ele vai ver que não é aceitável e aí vai ser enquadrado ou pela polícia ou pela justiça. Essa que é a questão, não é? Você veja só, eu contar uma história para você. Eu ainda moro no mesmo lugar, no Rio de Janeiro, que é na Praia do Leme, mas eu morava num outro prédio. E eu encontrei uma vez o porteiro na garagem, no canto, meio chorando, e eu quis saber do que se tratava, e ele me contou. Mais uma vez, eu ouvi pela terceira vez uma história de uma pessoa que era deselegante, destratava os funcionários, era terrível. E pasme você, essa pessoa, ela tem uma religião, e ela anda com essa religião embaixo do braço. Até que chegou um momento que eu vi algo, por exemplo, que eu achei que já tinha extrapolado. Não é? Aí eu fui até, interfonei, perguntei se minha casa, você queria me convidar para ir à casa dela, para um café, e afinal era o prédio que eu morava. E a Era pessoa, vizinho, enfim, talvez pensando que era uma era um outra coisa. vizinho, né? Era um Hã? vizinho seu, né? Ela era uma vizinha minha, quer dizer, vizinha não de Sim, andar, né? Eu estava no sexto, ela estava no certo. sétimo. E aí eu chamei a pessoa para vir à minha casa. E aí eu disse, é contraditório esse seu comportamento de dizer para todo mundo que você ocupa esse lugar dentro desse sincretismo religioso, andar o tempo todo com isso nas suas mãos, e eu assisti pelo menos 3 coisas, eu vi 3 coisas suas terríveis, terríveis. Eu encontrei um pai chorando, um pai de família, não se envergonha uma pessoa dessa maneira como você o envergonhou. Eu vi, aí eu contei, relatei os fatos que eu tinha visto. E conversei, expliquei que era contraditório, enfim, falei o que eu tinha que falar. Essa pessoa apresentou uma grande mudança Beleza. a partir daí. Então ela refletiu, né? Uma grande mudança. Ela refletiu. É. Apresentou uma grande mudança. A partir daí, por exemplo, eu não a vi mais destratar os funcionários, eu não vi ela humilhar as pessoas, eu não vi ela balançar a mão, eu sou isso aqui e tal. Então eu fico me perguntando se às vezes essa coisa que você acabou de dizer, que não queremos nos indispor com a pessoa da família, ou acho que ela não vai gostar, acho que não vai ser bacana, e aí deixa o barco andar, entendeu? Deixa o barco andar e a deriva ele pode bater no Recife, né? Ele pode ir para onde E não deve pode ir. se despedaçar, não é? Então, como você, voltando aí no início da live, você falando do mar, nós todos estamos nesse mar da vida, um mar que às vezes é bravio, não é? Com ondas violentas, no entrechoque aí das ondas, o alto mar, e a pessoa que está sem uma direção, sem um leme, não é? Sem a bússola da retidão, por exemplo, do respeito, da consideração para com os outros, vai fatalmente arrebentar o barco dela no rochedo, no coral ou no banco de areia. E vai ficar ou à deriva ou sem o barco, né? Vai afundar. Então, eu acho que a sua colocação é bem pertinente. Eu acho que se a gente saísse do nosso comodismo comum a todos os dias e prestasse atenção nessa condição de conversa fraterna, porque
Na verdade, o que você teve com sua vizinha foi uma conversa fraterna, franca. Não é? Você não teve com ela uma atitude de censura no sentido pior, né, da colocação, mas aquela conversa que abre o olho da pessoa. Olha, você não está percebendo, mas está fazendo isso. E se a pessoa, porque às vezes recebe essa chamada de atenção fraterna e enxerga com humildade que realmente errou, eu acho que nós estamos construindo um mundo melhor. Porque você veja só, eu era muito jovem quando eu aceitei essa tarefa, assim, é uma história muito longa, como é que isso aconteceu, mas enfim, a realidade é que, enfim, eu adotei. E quando eles apresentavam alguma coisa, eu dizia assim, não adianta eu transferir para amanhã, não adianta eu achar que, tipo, amanhã eu vou resolver isso, não, o problema está sendo apresentado na minha frente agora, então eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e resolver isso agora. Diga-se de passagem, Geraldinho, eu não tive problema. São dois espíritos fabulosos. Então não tem aquela coisa tipo assim, que às vezes você, porque talvez tivesse um débito ou uma dificuldade, teve esse acolhimento com esses dois espíritos dentro da sua residência pela via adoção, que é uma coisa tão bonita, mas digamos que fosse uma coisa mais complexa, né? Que de âmbito familiar, como qualquer outro que existe. Não, eu não tive problema nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Dois espíritos preparados, situados, entendi-o perfeitamente, entendeu? Mas assim, eu não me acovardei. Nos momentos em que foi preciso eu ser firme, eu era firme, entendeu? Mas, Geraldinho, com a experiência toda que você tem, né? A gente sabe desses anos todos de convivência que você teve com o Chico. Eu tive com o Chico algumas vezes, né? Eu não tive tantas vezes quanto você, por exemplo. Você acha, por exemplo, que esse exemplo que você deu lá atrás, desse olhar dele que ele tinha em relação a todos, pela simplicidade, pelo amor incondicional, que caminho é esse que a gente tem que fazer para chegar um pouco, pelo menos próximo aqui do pé de uma pessoa dessa, entendeu? De compreender Eu acho isso. que aí, se a gente for colocar o Chico, a gente está muito longe dele, né? Nesse sentido, É. realmente vamos gastar aí alguns séculos, se não milênios, para chegar naquilo que ele chegou, de simplicidade, de fraternidade legítima, de solidariedade incondicional. Porque o Chico era uma pessoa assim, que durante a madrugada ele acordava não, que ele quase nunca dormia, né? Mas ele convidava a gente, por exemplo, a sair 3 horas da manhã para ir numa periferia, 3 horas, 4 horas da manhã, para ir numa casa, numa comunidade, né, numa favela, ou numa comunidade muito pobre, numa casinha, dar um passe numa pessoa que estava sozinha, que não tinha familiares, que não tinha ninguém, né? Eu me lembro de um caso que ele me contou, chorando, que ele, durante alguns dias seguidos, ele começou a ver rostos de homens e mulheres idosos, muito idosas, e aflitos, angustiados, sofridos. E ele não sabia quem eram essas pessoas e ficou preocupado com isso. Quem eram essas pessoas que ele via sozinhas, tristes, angustiadas? E aí perguntou para o Emmanuel: olha, eu já estou sofrido, tem 3, 4 dias que eu estou tendo essa mesma visão. O que o senhor me diz disso? E o Emmanuel falou assim: não, isso não são visões irreais. Você está vendo essas pessoas mesmo, elas moram na periferia de Uberaba e não têm família. E os familiares ou partiram ou já morreram, e elas não têm ninguém, moram em comunidades e têm medo da morte. E elas têm o único pavor que elas têm
é que o corpo, como elas não têm parentes, que quando elas desencarnarem, o corpo delas vai ser levado à medicina legal, vai ser dissecado na escola de medicina, e elas têm pavor disso, por isso que elas estão angustiadas. Elas estão nas vésperas da morte e têm medo de deixar o corpo na medicina legal ou na escola de medicina de Uberaba, para ser dissecado pelos alunos da escola de medicina. Agora, veja só, que sintonia, né, com o sofrimento, que empatia com o sofrimento. Aí, sabe o que ele fez? Ele reuniu um grupo de pessoas, amigas, para colaborarem com ele, dando algum dinheiro, fez uma vaquinha, dando algum dinheiro, e ele procurava essas pessoas nas favelas, nas periferias de Uberaba, ia até a casa delas e falava com elas o seguinte: olha, eu vim aqui te visitar, dona fulano ou seu ciclano, para lhe garantir o seguinte: não se preocupem com relação à sua morte, à sua desencarnação, porque nós vamos combinar com seus vizinhos, quando ela ocorrer, nós vamos fazer o enterro digno do seu corpo. Nós vamos fazer o seu velório e nós vamos orar para vocês na sua desencarnação. E veja bem, e isso mudou por completo a angústia desses idosos sozinhos, abandonados e tristes. Eles passaram a ter confiança nisso e o Chico fez isso, não é? Ele fazia uma vaquinha e ia, quando um vizinho telefonava dizendo: oh, a dona fulana desencarnou, ele ia lá junto com alguns amigos, providenciava o velório, providenciava a preparação do corpo, comprava o caixão, não é? E fazia a despedida daquele idoso sozinho, sem família, sem ninguém. Que coisa mais bonita, né? Às vezes em que eu estive com ele, até na época quando foi gravado o especial para a TV Globo, o Vanucci me chamou para fazer o programa e eu não pude nem ir no teatro gravar O Homem Chamado Amor, porque eu estava gravando uma novela de época, eles não me liberaram, e depois o Vanucci fez também um programa de 5 episódios que contava um pouco da história dele, e, se eu não me engano, quem fazia ele em algumas cenas era o Lúcio Mauro, porque muitas cenas aparecia o próprio Chico. Eu fui em um dia ou outro de gravação, eu fui, entendeu? Eu sei que ele tinha uma simpatia muito grande por essa vontade que essa turma da qual eu faço parte, né? Porque, assim, alguns desses meus queridos já retornaram ao plano espiritual, como o Lúcio Mauro, o Felipe Caroni, o próprio Augusto César Vanucci e outros. Quando a gente começou a se juntar, eu era mascote ali. Como você, por exemplo, era o mascote, jovenzinho ali do lado do Chico, eu era o mascote, cheio de muitas ideias, né? Então eu dizia: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele, eu me lembro que das conversas que eu tive com ele tinha uma simpatia muito grande. Ele mostrava que o plano espiritual tinha uma simpatia muito grande por esse formato de difundir os assuntos da espiritualidade pelos caminhos das artes. E que seria uma caminhada longa. Eu me lembro que numa desses encontros havia uma preocupação conosco, porque tudo que é novo você não sabe o que vai acontecer. E se o público não quiser assistir o que nós queremos mostrar para ele, né? Como é que você faz? Você chega no teatro, digamos, às 8 horas, o espetáculo é às 21, e aí você fica esperando que o público entre. E se o público não entrar? Se o público não for comprar ingresso? E se o público tiver algum preconceito? Se o público não for? Né? É natural que a gente pudesse achar que o público pudesse não entender. E ele, categoricamente, disse assim: entrem às 21 horas, horário marcado, façam o espetáculo. E aí alguém falou: Chico, não, tudo bem, mas como fazer o espetáculo se o público não foi até o teatro, né? Não se dispôs até o teatro? Ele: faça o espetáculo na hora marcada. O teatro vai estar lotado de espíritos para assistir vocês. E é verdade. Então, vocês já têm essa...
Vocês já têm essa vantagem. Vocês têm público garantido até o final dessa encarnação. Nunca vai faltar público para vocês. Vocês sempre terão público para assistir. A segunda vez, quando ele fez os 90 anos, eu não sei se alguém da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, perguntou, queria presenteá-lo com alguma coisa, e aí eu tinha encontrado com ele uns meses antes, ele falou assim, gosto muito daquela história da Evelina Serpa com Ernesto Fantini, de A Vida Continua. Renato está fazendo. Será que viria fazer o espetáculo para a população toda assistir gratuitamente? E eu disse, claro, vamos embora. E nós fizemos o espetáculo e, 3, 4 horas antes, começaram a abrir para as senhas, deixaram aquelas portas daquele... É um cinema que tem Uberaba, é cinema que chama? Lá, acho que é. E, enfim, abriu-se um grande espaço para assim, a cidade inteira que estava visitando o Chico no dia foi assistir ao espetáculo E a Vida Continua. E ele tinha uma simpatia muito grande por isso, né? Isso foi dando um encorajamento para a gente continuar. Os amigos vou retornando ao plano espiritual e eu entrei num conflito pessoal, do tipo, como levar tudo isso sozinho? Será que isso, né? Onde é que vai dar isso? E ele me disse mais uma vez calmamente assim, já começou. Se você quiser parar, é direito seu, é livre-arbítrio seu. Você está aqui por amor, você quis contribuir com esse trabalho. Você está numa espécie de voluntariado. Ainda me privilegiou, hein? Você é voluntário. Então, se você não quiser continuar com o projeto, tudo certo. Mas posso lhe dar um conselho? Já começou, não para não, meu filho. Esse é o Chico. Continua. Isso é bem o Chico, né? Eu quero, inclusive, compartilhar com você, porque a gente fala e está andando, que eu pretendo, em algum momento, já nesse momento, com o uso da alta tecnologia que nós temos, eu já estudei ela quando eu fiz a temporada fora do Brasil, eu pretendo, em algum momento, e nesse momento eu vou ter que chamar por você vai ter que ir aqui, eu vou aí, porque eu quero presentear ao público, e isso eu já fui pesquisar, viu, Geraldinho? Eu já conversei, inclusive, com os mais importantes nomes do que eu vou te contar e para o público que está nos acompanhando. Com o trabalho de interpretação, claro, de estudo e de pesquisa que eu já conheço, tirando essa parte que me cabe, eu consigo entrar ainda com o uso da tecnologia 100% igual a ele. Eu gostaria de, em algum momento, mesmo que seja lá quando eu tiver 70 anos, 80 anos, eu gostaria de mostrar para todas as gerações que não puderam estar com ele como nós dois estivemos, possam sentar na primeira fila do teatro e saber como ele era. Atrás disso vai ter um ator. E para isso eu sou ator, eu vou ter que trabalhar. Mas com o uso da tecnologia. Eu quero presentear as gerações que não o conheceu, que possam vê-lo. Como ele é ali. Porque não é na tela, não é no filme, não é distante. Eu falo ali. A 10 metros de comprimento, entendeu? Então, eu vou querer muito conversar com você nesse período sobre isso. Eu acho uma ideia magnífica. E eu me lembro de uma noite, na década de 80 ainda, que ele parou, assim, a gente estava na sala de jantar dele, poucas pessoas jantando, ele parou, olhou para cima, a gente respeitava que era o momento que ele estava conversando com a espiritualidade. Daí a um pouco ele retornou, virou-se para mim e disse assim, Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? Olha só, na década de 80. E eu, então, assustado assim, com a pergunta dele, eu falei, Chico, eu não tenho a menor ideia. Não... Mas pela palavra multimídia, deve ser o quê? A união de todas as mídias. Por que você está me perguntando isso? E ele, em tom solene, me falou assim, porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia. Então, todos nós temos um pouco de responsabilidade nisso, né? Eu acho que a gente poderia ter ido muito mais longe, viu, Geraldinho? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e você sabe que eu fui submetido a todo tipo de teste pelos americanos, pelos brasileiros. Fiquei 5 meses hibernando
de 9 da manhã às 5 da tarde, começava às 9, tinha um horário de almoço, de 9 às 5 da tarde. Durante 5 meses eu fiquei sozinho com esses treinadores. Em 60 dias eu emagreci 24 quilos só para gravar cenas do Umbral. Porque eu achava, e acho ainda, que não era justo resolver isso com computação gráfica. Eu não achava justo vestir o André Luiz dessa fraude, digamos assim, desse fake. Eu disse, não, tem que ser real. É pele e osso, eu vou ter que ficar pele e osso. Vai ter que ser esquálido, eu vou ter que ficar esquálido. E aí eu fiquei hibernando com tratamento, com cuidados todos, em 56 dias, mais ou menos, eu emagreci quase 24 quilos. Com muita disciplina, com muito trabalho, com uma certa... Tudo porque eu achava que o André Luiz, e ainda acho, merecia e merece todas as honrarias da veracidade. Exato. E não de uma solução técnica para o personagem. Então, nada ali é técnico, tudo ali é muito real. Então, assim, essa visão linda do Chico, ela ainda poderia ter ido muito mais longe se nós tivéssemos investidores dentro do meio espírita que compreendesse que, por exemplo, já tinha começado a filmar Nosso Lar 2, Os Mensageiros, já tinha sido começado há mais de 5 anos, porque um filme desse chega em 60 países. Nosso Lar tem uma visualização superior a 40 milhões de pessoas em todas as plataformas, incluindo cinema, em mais de 70 países, esses os que estão catalogados, os que chegam através de pirataria, a gente não sabe. Então você imagina o quanto é bom para a doutrina isso. Né? Eu particularmente adorei Nosso Lar. Eu agora eu devo começar daqui a um mês a gravar um documentário muito interessante também, um documentário ficção e dentro da doutrina espírita, chama-se Viver de Novo. Uma baita direção, a produção, é uma mistura de cinema junto com documentário. Também capitaneando aí, tá, babá. Nosso Lar 2, na hora que tiver que vir, e tem outros filmes. Mas tem séries. Por exemplo, tem uma série pronta, está sendo estudada, eu não posso dar spoiler, mas está sendo estudada por uma das maiores companhias através desse sistema de streaming, né, de uma dessas grandonas, para uma série que vai ter, a princípio, 10 episódios, tudo dentro disso. Assim, eu tenho mais ou menos, para você ter uma ideia, umas 10 coisas, Geraldinho, na rua, de conteúdo espírita. Essa série chama-se Beyond Life, ou Além da Vida, se você preferir, ou talvez se chame A Vida Continua, escrita por um dos mais importantes caras do meio literário, e com todo o conteúdo espírita. É um negócio magnífico para dentro desse sistema de Globoplay, Netflix, HBO, Amazon Prime e tal. Eles estão negociando nesse momento e tal, e eu não posso dar spoiler, porque eles pediram que, antes que o contrato não fosse assinado, eu não poderia falar nada, estou falando. Eu também estou eu já fui escolhido para também ser um protagonista antagonista de um filme chamado Jardim dos Girassóis, também dentro do temática espírita. Tem esse doc que eu te falei, Viver de Novo, que a qualquer momento começa. Eu vou dirigir também um espetáculo assim que acabar a pandemia, em São Paulo também, na temática espírita, chamado A Turma dos Pensamentos Mágicos, que já tem patrocínio. Tem Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Tem essa história do Chico, você veja em quanta coisa. Estou envolvido em 11 projetos, em áreas diferentes. Por isso é que ele falou com você. Tudo com o mesmo sentido. Por isso que ele falou com você que você estava começando. Por isso Como que ele é? disse para você que você estava começando, que não era para parar. É verdade. E aí, assim, então esses trabalhos todos, eles são frentes diferentes, né? Lugares diferentes, e eu estou fazendo a minha parte, buscando e tal. A gente está chegando quase no finalzinho, né, do nosso encontro. Foi uma alegria muito grande. Mais adiante a gente vai se falar por telefone, bater papo e contar um pouco mais essa história, que aí eu posso te explanar melhor, agora não posso tanto, sobre essa história do espetáculo que eu quero dar ao público jovem, para saber quem é esse homem magnífico que a gente conheceu. Vocês que estão aqui nos acompanhando, se vocês não seguem na plataforma do Geraldinho, é Geraldo Lemos.
Geraldo Lemos Neto, arroba Geraldo Lemos Neto no Instagram. No YouTube, Tá. YouTube TV Saber Espiritismo. Uhum. Então, meus amigos que me seguem aqui, então sigam @Geraldo Lemos Neto no Instagram e depois vão para as outras plataformas. E quem mais aí, se foi a primeira vez que está me vendo, que está vendo Geraldo, que está conosco, aqui também podem me seguir no meu Instagram, que é Renato Prieto Ator. O meu Instagram ele é uma plataforma, ele é uma tribuna de defesa das ideias espíritas e de projetos dentro da arte espírita que estão sendo desenvolvidos ou serão desenvolvidos a tempo, para que as novas gerações possam dar continuidade àquilo que nós começamos. Eu estou muito grato pela tua presença e eu queria que você, para a gente encerrar a conversa, se você fosse dizer, como você estava falando sobre preconceito, se você fosse dar um conselho catatônico para uma pessoa dizer, shut up, o que você diria para essa pessoa que tem qualquer tipo de preconceito? Ou que em casa também tem alguém com? Tenha espelho em casa. Tem o Espelho quê? em casa. Fazer o dever de casa, é isso que você quer Tenha dizer? um espelho em casa. Olha que maravilha. Então eu vou repetir para vocês aí o que Geraldinho falou, Lemos, entendeu? Melhor conselho que ele dá para você é que você tenha um espelho em casa. Eu falo para as pessoas, quando elas me perguntam sobre outras vidas, reencarnação, todo mundo quer saber de outras vidas, eu falo, na sua casa não tem espelho, companheiro? Olha para o espelho. É só olhar para o espelho e está ali você repetindo a dose do que você não fez antes. Então, assim, o maior conselho, né, um conselho que Geraldinho está deixando para todos nós em relação a qualquer tipo de preconceito na sua casa, na sua família, no seu núcleo, não se acovarde. Seja educado, educadamente, saiba tomar uma posição, chama a pessoa em particular. Você vai encontrar um jeito que os amigos espirituais vão te ajudar, mas principalmente, entendeu? Não se acovarde. Segundo, olhe-se no espelho. Enxergue-se, né? Eu espero que vocês sigam, meu queridão. Essa questão do enxergue-se é muito importante. É verdade. Que vocês sigam o nosso queridão Geraldo Lemos Neto no Instagram, @Geraldo Lemos Neto, e os que estiverem por aí, quiserem me seguir, será um prazer, @Renato Prieto Ator. Eu te deixo aí um minuto final para você se despedir, fica à vontade, meu Renato, amigo. eu vou contar um caso breve que ocorreu aí com a dona Terezinha de Castro, aí do Rio de Janeiro, fundadora do Seara de Amor e Luz, um centro espírita aí no bairro de Botafogo, uma queridíssima amiga nossa, do Chico Xavier, que, aliás, se você não conhecer, sugiro que você a entreviste, porque é uma delícia conversar com ela. Em certa ocasião, ela reclamava com o Chico, porque, a pedido de Emmanuel, ela fundou aí no Rio o SAL, não é? Que é Seara de Amor e Luz. E ela estava amolada, porque, como toda atividade espírita, e você fez menção aí das atividades culturais espíritas, que falta recurso, né? Falta investimento, falta apoio. E ao erigir o centro também estava faltando apoio, recurso. E ela reclamou com o Chico: Chico, mas que coisa, os espíritas são muito pão duro, não é? Não põe a mão no bolso para nos ajudar nas obras. Nós estamos fazendo uma obra em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da caridade fraterna. Não é possível. E é tudo uma luta, a gente tem que pedir e fazer das tripas coração para realizar a obra, e os recursos nunca aparecem. Aí o Chico deu uma boa risada e falou com ela assim: minha nega, é isso mesmo. Mas você sabe por que acontece isso? Porque a maioria de nós espíritas fomos no passado huguenotes na França. E nós nos acostumamos a dar muito dinheiro aos pastores da nossa fé. E eles desviaram os recursos para, muitas vezes, em benefício próprio. Então, nós aprendemos com a decepção a desconfiar demais
dos chefes e dos pastores das religiões. Por isso que o espírito é tão mão de vaca. Essa história é maravilhosa, com essa história, com esse humor maravilhoso. Eu te desejo a você e a sua família uma boa noite. Eu sempre falo para os meus amigos e seguidores aqui, nós não estamos sozinhos. Se você tiver em dúvida, busque ajuda espiritual, ela não faltará. Os nossos amigos não desistem de nós, estão conosco. Eu sou muito grato por isso. E nesse ponto eu fico muito feliz quando a gente quer fazer direito, andar direito, fazer bacana. Os nossos amigos espirituais vão nos conduzindo, né? E a gente vai encontrando soluções, desde que aquilo que nós queremos fazer é para o bem de todos e não pelo individualismo. Então, com esse bom humor dessa história, eu desejo a você uma boa noite. Obrigado. Sigam aí, @Geraldinho Lemos Neto, sigam aí, @Renato Prieto Ator, porque a gente está aqui pela defesa da doutrina que nós amamos profundamente. Uma boa noite, meu amigo. Renato. Um prazer estar com você. Fica com Deus. Prazer meu, prazer meu. Vamos conversar muito. Um beijo. Obrigado.